Boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco, comunidade, com vocês, mamães. Mãe é quem fica diante das dissonâncias e microfonias e continuando fazendo poesia. Mãe resiste, fica de pé no palco e não deixa de falar aquilo que é importante. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês em João, Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler verso 25, 26 e 27. João, capítulo 19, versos 25, 26 e 27. Diz assim o texto bíblico: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, e uma outra Maria, Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo, ele disse: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por mais uma noite na sua presença. Nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares e sabemos que esse momento de espiritualidade que cultivamos com irmãos e irmãs, ele pode ser atravessado e ressignificado pela sua palavra através do seu Espírito, e é isso que nós te pedimos para essa noite. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. É engraçado como que a gente se refere a Deus, a essa palavra Deus. Deus é uma palavra simbólica, e não simbólica no sentido de que é uma mentira ou é uma coisa que não é verdadeira. Às vezes a gente pensa como no simbólico assim, né? A gente fala, isso é simbólico, quer dizer, isso não é tão verdade, isso é só um pano que a gente está passando. Não, simbólico no sentido de que o símbolo nos faz pensar para além daquilo que ele está mostrando. O símbolo nos faz pensar para além daquilo que ele está mostrando. Então, Deus, quando eu digo que ele é uma palavra simbólica, é que essa palavra, Deus, nos faz pensar em várias representações de quem é o ser de Deus, de como ele é. Se você pensasse em Deus e definisse ele para mim, eu estou pensando Deus dessa forma. É um simbolismo. E é engraçado porque as nossas leituras religiosas sobre Deus, elas são muito masculinas, não é? Isso se deve a alguns fatores históricos, mas também fatores relativos às culturas nas quais a Bíblia, esse texto bíblico foi escrito. A Bíblia, ela foi escrita em tempos nos quais a figura do homem, no imaginário daquela sociedade, no imaginário coletivo, sempre foi a figura mais preponderante, sempre foi a representação de força, sempre foi a representação do exercício do domínio, sempre foi a representação da conquista da provisão de segurança. Então é muito natural que mesmo as imagens religiosas hoje, quando elas falam de Deus, elas nos empurram para esse lado da paternidade. Nós costumamos dizer, Deus é Pai, o nosso Senhor. Mas é curioso que mesmo dentro de culturas nas quais a Bíblia foi escrita, culturas em que figuravam essa projeção do homem como o ser da força, como o ser mais valorizado,
Mesmo diante de culturas assim, o texto bíblico oferece para a gente janelas muito sensíveis que nos fazem perceber Deus a partir dessa experiência de maternidade. O profeta Jeremias, por exemplo, quando ele fala sobre a possibilidade em que as figuras masculinas apareciam, mas quando ele fala sobre a possibilidade de nós renascermos, porque em Deus existe uma disposição de nos fazer renascer, e ele fala então exatamente isso: as misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Ele usa essa palavra misericórdia, que no hebraico é a mesma palavra que os judeus usavam para falar sobre o ventre de uma mulher. É como se o profeta Jeremias estivesse dizendo assim: Deus é como essa mãe que traz à existência uma vida, e Ele faz isso todos os dias para nós. Deus é como uma mãe que traz à existência a vida. Essa é a metáfora que o profeta Jeremias usa. Ele diz para a gente: existe da parte de Deus um lugar de renascimento, igual existe no ventre de uma mãe. Existe um lugar em Deus, onde no ventre dele, como no ventre de uma mãe, nós podemos se renovar todos os dias. Ou seja, é uma utilização de uma figura feminina que demonstra justamente uma força divina. E nós podemos ver esses retratos sobre a mulher e sobre a maternidade sendo expressa na ação de Deus em outros textos. Os Salmos, alguns são dedicados para falar justamente sobre como Deus é como uma mãe que cuida dos seus filhos. E ainda assim o profeta diz, Isaías, que se uma mãe não cuidar do seu filho, ainda assim eu cuidarei. Eu cuidarei de vocês. Como se Deus estivesse dizendo na boca do profeta: eu sou como uma mãe que não se esquece do seu filho. O próprio Jesus, certa vez, olhou para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, e ele queria muito, muito, muito que Jerusalém ouvisse a sua voz, o reconhecesse como discípulo, e ele diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, eu queria tanto cuidar de vocês, não como um pai cuida dos seus filhos, com todo respeito aos pais aqui presentes, mas ele diz assim: como uma galinha cuida dos seus filhotes, expressando novamente a maternidade. Então a gente pode ir para o texto também mais antigo da Bíblia, o texto de Gênesis. O texto de Gênesis, lá onde no capítulo 3 a gente fala sobre a queda do ser humano, do homem e da mulher, onde o caos se estabelece na humanidade, E em resposta a esse caos que se estabelece, Deus ele forma como se fosse um tribunal, E dá um castigo ao homem, um castigo à mulher, um castigo à serpente. Deus diz assim: olha só, a serpente, o seu descendente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça do seu descendente. Tem um recado muito sutil aqui de esperança que Deus entrega nesse julgamento lá do Éden, da poesia. Quer dizer, se a gente quer encontrar a nossa redenção, se a gente quer encontrar a redenção na nossa vida, a gente precisa olhar para o ventre da mulher, porque é justamente do descendente dela que vem a nossa restauração, que vem a nossa salvação. Então, eu acho que dá para a gente entender por que a maternidade é carregada dessa força, dessa potência. Sabe, entende por que diante de uma mãe que é, de uma mãe que será, de uma mãe que foi, das mães que passaram e não estão mais aqui, sabe, das mães que a gente tem, biológicas, das mães que nos adotaram, das nossas mães espirituais, de todas as mães possíveis, a gente encontra justamente essa figura de força para a gente renascer e reorganizar a nossa vida. Então eu queria nessa noite pensar com vocês rapidamente, e eu vou fazer um exercício aqui que a gente aprende a não fazer no curso de homilética, que é ler o texto,
não usar o texto e voltar para o texto só no final. Mas eu queria usar justamente essa simbólica da palavra mãe, ou a simbólica da maternidade, para a gente entender quando a gente pensa em maternidade, nós estamos falando também daquilo que Deus pede para a gente fazer, de um jeito de vida que se representa e tem toda a harmonia com os textos bíblicos. Então, quando a gente pensa em maternidade, a gente pode entender algumas coisas sobre a vida. E é justamente isso que eu queria fazer com vocês nessa noite. Refletir sobre a maternidade. 3 pontos básicos, como uma pregação bem batista. Então, a maternidade, por exemplo, ela nos chama para além daquilo que nós olhamos, para além de nós mesmos, para além do nosso próprio umbigo. Não é assim a figura de uma mãe? A figura da maternidade, ela desloca o nosso centro de gravidade. Não é? Quer dizer, a gente descentraliza o nosso olhar, que às vezes estava voltado somente para o nosso próprio umbigo, não é, Neide? Neide já é mãe, não é? Então, o que eu estou querendo dizer? Que todo mundo, salvo com muita disciplina, né, muito esforço, muita distância dos coachings por aí, né, todo mundo vive voltado muito para si. Todo mundo vive voltado muito olhando para o seu umbigo. Então, do ponto de vista existencial, é muito fácil a gente olhar para o nosso próprio umbigo, né, o nosso eixo gravitacional, né, e pensar na gente. A gente garante o nosso. Sabe, se tiver que disputar com alguém, a gente vai disputar, mas para a gente garantir aquilo que é vantagem para a gente. Aqui é assim, cada um por si, Deus por todos. Você já ouviu essa fala? Então, são falas que reforçam esse comportamento instintivo de todo ser humano, que é a nossa garantia por sobrevivência, que é a nossa garantia para a gente se dar bem nesse mundo que é selva. Inclusive, mesmo do ponto de vista religioso, quando Jesus nos ensina a amar o próximo, o que ele diz? Ele usa de referência esse amor que nós temos por nós mesmos, como ponto de partida, que é um amor que a gente conhece, instintivo, o amor pelo nosso próprio umbigo. Ele diz assim: ame o próximo como a ti mesmo. Então, o amor próprio é o amor que a gente conhece na nossa forma mais primitiva, que pode ser bom e deve ser bom, todo mundo deve se amar, mas que pode ser ruim quando ele foca somente e tão somente no próprio umbigo, no instinto de sobrevivência. Sabe, nesse instinto de você se garantir, de você se proteger e só você mesmo. E algumas coisas vão acontecendo na vida e vão nos ensinando a amadurecer, então, e a sofisticar esse amor, e a aprofundar esse amor. E se a gente, então, vai deixando de viver somente para si, somente para o umbigo, é porque um amadurecimento, uma sofisticação do amor mais primitivo que a gente tem por nós mesmos, está começando a se transformar, ele está passando por uma transformação, uma evolução, para a gente não viver de uma maneira tão autocentrada, tão voltada para o próprio umbigo, para a gente viver para o outro. E a gente pode aprender isso de muitas formas, a gente fala isso aqui na comunidade de várias maneiras, mas eu acho que a forma mais visceral de aprender isso é justamente olhar o que acontece com uma mulher quando ela vira mãe. Eu me lembro, por exemplo, das experiências de parto da Fê. Para quem já ouviu as histórias, não foram partos assim muito tranquilos. As nossas 2 filhas, elas quiseram ficar até os 45 do segundo tempo, enfrentar a prorrogação e ir para os pênaltis mesmo. E onde a gente estava, na França, na época, só se fazia parto normal, a não ser que alguma vida corresse o risco mesmo, estivesse correndo o risco. Então, eu me lembro, sobretudo da primeira, da Manuela, do parto da Manuela,
nós estávamos ali na sala de parto, estava tudo correndo certo, mas um trabalho muito longo de parto que começou na véspera, na verdade do dia do nascimento. Então foi madrugada, foi o dia todo, só foi nascer à noite, assim. E a Manuela nasceu, ok, foi tudo bem, aparentemente tudo bem, ali naquele momento. Deu certo, mas deu certo no final, sabe? E a Fê, ela estava sobre efeito de medicação, ela estava sobre um desgaste muito grande por conta do longo trabalho de parto que começou na véspera. E quando os profissionais de saúde foram entregar a Manu no colo da Fê, porque lá na França, não sei se aqui fazem, também acho que fazem em alguns hospitais, maternidades, eles fazem um pele a pele. Quando o bebê nasce, ele fica pele a pele com a mãe. E quando eles foram entregar a Manuela para a Fê disse assim, não quero ela. André, faz o pele a pele você, porque eu não quero que ela sinta o que eu estou sentindo, o meu desgaste, as minhas emoções, a minha dor, porque ela ainda estava sendo atendida por conta da dificuldade do parto, isso é outra história, pela equipe médica, e ela falou, faz você o pele a pele. Eu quero que ela se sinta bem. E ali eu vejo que a mãe já tinha nascido. Nessa intuição de cuida dela, para que ela não sinta nenhum mal nesse primeiro contato do mundo. Você faz, eu meio assustado, eu não tenho instinto materno. E tinha uma ignorância muito grande sobre parto normal, onde a criança sai com a cabeça deformada. E eu falei, a cabeça dela, Fê. Ela falou, deixa de ser besta. Ela falou, deixa de ser besta, é normal. Assim, e enfim, e preocupado com a Fê, né? Mas tirando a camisa e obedecendo a ordem da mãe ali. Essa é a representação da maternidade. De descentralizar o seu cuidado. Ela, depois de um desgaste muito grande, sendo atendida por equipe médica, ela estava se preocupando com aquele bebê que tinha acabado de chegar no mundo. Sabe, você passa a viver uma vida tendo um outro eixo gravitacional. E isso a gente vê na representação da maternidade. O seu olhar, a sua atenção passam a ser não mais para você mesmo. Você vai perdendo ou sofisticando aquele amor primitivo que você tinha somente por você. Você passa a olhar o mundo a partir de um outro lugar, que é o lugar que já esteve dentro de você durante 9 meses e que agora está ali, do lado de fora. E esse é o lugar que puxa o seu olhar. Esse é o lugar onde você centraliza as suas disposições de vida. E se você não pode estar ali, naquele lugar, ou com essa pessoa, naquele momento, você justamente diz para outra pessoa, cuida dela, faça isso, faça aquilo, porque você quer garantir que está tudo bem. E isso é muito bacana. Obviamente, eu estou tomando aqui o exemplo da maternidade, porque talvez seja a experiência mais potente desse comportamento, que não é um comportamento próprio das mães. Na verdade, todos nós podemos aprender com isso. Porque eu volto a dizer, numa vida em que nós aprendemos a olhar para o outro, né, é uma vida de sofisticação do amor que a gente tem para nós mesmos, para conosco mesmo. De uma vida em que você deixou de olhar somente para você. Não que você parou de olhar para você, mas que você deixou de olhar somente para você. E no caso da maternidade, deixou mesmo de olhar somente para você. Então, num dia como esse, Dia das Mães, né, a gente estava com o templo aqui lotado de manhã, esse lugar, esse auditório, né, com um café maravilhoso. Muito obrigado para a equipe que não está inteiramente aqui, mas que trabalhou também do café da manhã para fornecer um café lindo. Num dia como esse, a gente agradece as mães que a gente tem. A gente não é somente um dia que a gente se reúne com as nossas mães e almoça com elas, mas que a gente também honra a memória de todas as mães que passaram por aqui, porque você pode estar dizendo, eu não sou mãe, essa mensagem não é para mim, mas você é filho, você é filha. Todo mundo aqui já passou por um ventre.
pelo ventre de uma mãe, não é? E esse é um momento, é um dia onde a gente se encontra com quem está, é verdade, a gente pode agradecer e celebrar e viver aquele momento, esse momento tão precioso ao lado de uma mãe, mas é um dia assim, onde a gente nutre uma memória por aquelas mães que estiveram conosco em algum momento, mas que não estão mais, porque é a vida, né? Mas elas se fazem presentes no nosso coração, no afeto, nas lembranças, no ensino de valores, porque mãe é quem fica, não é? Como foi dito aqui na poesia recitada. Então, esse dia é potente, o Dia das Mães. Não porque a gente se encontra com a mãe e almoça, como eu disse, mas é potente porque nos faz lembrar que pessoas se eternizam nas nossas memórias, mesmo depois que partem. Todo mundo aqui se lembra da sua mãe, eu acredito. Por mais que seja uma boa ou má experiência, enfim. Porque há presenças tão singulares que mesmo depois que se vão, ainda assim permanecem. Não é verdade? Nessa época eu vejo muito Instagram, há fotos de mães que não estão mais aqui, e pessoas postando e se lembrando, e fazendo a sua dedicatória. Então está aqui, né, esse símbolo da maternidade como essa lembrança de que na vida nós viveremos melhor e deixaremos uma boa memória e aprendizados e valores se nós aprendermos a viver como uma mãe. De fato, sabe, com um eixo gravitacional fora, descentralizado, fora de si, voltando a sua atenção para além de si mesmo, tentando olhar para o lado de fora e não somente para dentro, construindo sua jornada, não apenas trazendo na sua construção de jornada para si, mas também dando de si. Para quê? Para que os outros desfrutem dessa graça que a gente toca de Deus e através dos gestos de mães. Segundo, que a maternidade, a segunda coisa linda que a maternidade faz é justamente que ela nos amadurece. Ela nos amadurece. Isso pode parecer muito intuitivo, óbvio, basilar, e de fato é, mas existe um óbvio que precisa ser sempre reafirmado nas nossas vidas. Sobretudo diante do contexto que a gente vive. Porque parece que a gente vive numa sociedade, num contexto de infantilização da vida. A gente vive num contexto em que, por alguma razão, a gente passou a acreditar de que o valor da vida, a beleza da vida, está em sermos cada vez menores do ponto de vista do comprometimento que a gente tem, dos deveres que a gente precisa cumprir. Então, quanto mais a gente conseguir garantir o afastamento dessa vida adulta de responsabilidade, de cobrança, de dever, isso me parece ser, pelo menos o que ensinam alguns lugares nas entrelinhas, quanto mais a gente conseguir garantir o afastamento dessa vida adulta, mais a gente vai aproveitar a vida. Essa me parece uma tendência societal, assim. É o que me parece, uma sociedade feita para essa potência do descompromisso e da liberdade da juventude eterna. Eterna. Logicamente que existe uma beleza nessa potência da juventude. E ela precisa ser vivida enquanto somos jovens, enquanto vocês são jovens. Mas existe uma força para cada fase da vida. Existe uma força para cada fase da vida que a gente precisa respeitar. E amadurecer é uma coisa maravilhosa para um adulto que passou pela juventude. Inclusive a nossa fé é uma fé que pede de nós o seu amadurecimento. Ela tem seus pilares. Porque o amadurecimento da fé cristã é uma fé justamente que se sustenta em sabedoria. A fé cristã é uma fé que se sustenta em sabedoria. Às vezes a gente tem a sensação de que essa fé se sustenta na vontade da nossa realização. Não é verdade? Então a gente começa a viver como se a fé fosse uma fé mágica.
Aí a gente diz, vem para cá, vamos fazer essa oração e vai dar certo. Vem para cá, contribua. E dessa forma, se porta dessa maneira, e aí a sua vontade vai acontecer. Isso é magia, isso não é fé. Você barganha com um certo tipo de comportamento, com um gesto, por mais lindo que ele possa parecer, para ganhar algo de Deus. Isso não é fé cristã. A fé cristã não é um negócio que a gente diz assim, vai na igreja, bota um louvor no carro, sabe, que tudo vai dar certo. Porque às vezes não dá. Mesmo ouvindo louvor, né? Vem na igreja que tudo vai funcionar. E às vezes não funciona. Desde seu dízimo que vai estar garantido. E às vezes não garante. Não é porque isso é mágica. A fé cristã é uma fé que se amadurece para sabedoria. E o que é uma fé que pede sabedoria? É uma fé que pede coragem de amadurecer. E eu volto a dizer, num dia como esse, Dia das Mães, é bom a gente olhar para a maternidade como essa representação de uma pessoa que está caminhando para um amadurecimento. Porque crescer é maravilhoso. Quando a gente desloca o nosso eixo gravitacional, olha para além da gente, a gente passa a descobrir na vida que a gente cresce. E crescer é uma experiência absolutamente incrível. Nem todo mundo consegue fazer essas transições, sabe? Nem todo mundo consegue viver essas fases da vida com facilidade. Eu não sei qual é a sua experiência, mas, por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade de passar da infância para a adolescência. Quando a criança é criança, e eu já disse isso para minha mãe uma vez, eu não quero crescer. Né? E tem essa dificuldade de pensar naquilo que vai deixar, na turminha da vila que vai deixar, etc. E todas as coisas de criança. E o contrário também é verdadeiro. Tem gente que pensa o inverso, passa rápido demais, acelera as fases da vida. Uma criança que está vivendo como um pré-adolescente, como um adolescente. Entende? Tem gente que tem muita dificuldade de passar da adolescência e da juventude para a vida adulta. E nessa transição difícil da juventude e da vida adulta, um dos relatos mais comuns que a gente ouve no meio dessa dificuldade é: eu tenho muito medo de crescer, eu tenho medo das responsabilidades, como é que eu vou arcar com isso? Como é que eu vou assumir tudo isso nas minhas costas? E eu acho que todo mundo conhece esse lugar, porque todo mundo passou por esse lugar, de você querer bancar por si mesmo, de você ter que lidar com as consequências das suas falas, de você ter que bancar aquilo que você diz, de você ser responsável para honrar a sua palavra, em maior ou menor grau. Isso pode ser muito desafiador e assustador, inclusive, quando a gente é jovem. Porque do ponto de vista da leveza da vida, sabe, da vida mais leve, é mais fácil você dizer: mãe, resolve para mim. Liga lá para mim. Mas por outro lado, o que a gente descobre amadurecendo? É que esse negócio de amadurecer, isso dá para a gente um senso de pertencimento, um senso de propósito, de sentido para a vida. Eu não quero perder isso, pelo menos, eu não sei vocês, né? Mas você descobre que há sentido para a vida, que você pode caminhar com as suas próprias pernas, não que você não precise de ninguém, cuidado, mas que você pode sim caminhar com as suas próprias pernas. E a maternidade faz isso. Ela dá uma maturidade para a mulher que é impressionante. Inclusive, quando uma mulher vira mãe, quando uma mulher adota um filho, quando uma mulher está cuidando de uma criança, geralmente você ouve assim as pessoas falarem: está com cara de mãe. Está com cara de responsabilidade. Eu estou tomando a maternidade, obviamente, como um exemplo para as coisas que são indispensáveis para todo mundo. Para todo mundo. A vida nos pede para amadurecermos. Se você quiser viver bem com Deus,
a partir da sua fé, amadurecer é indispensável. E quando uma mulher tem uma criança, amadurecer é indispensável também. Então amadureça, dê a cara, sabe? Busque sabedoria. Amadurecer não é sair correndo sem olhar para o lado. Amadurecer é dar passos na velocidade certa, aprendendo, inclusive às vezes com quem já deu passos em outras velocidades. A gente pode aprender, a gente pode olhar para quem já viveu experiências parecidas, a gente pode olhar para quem está por perto. Desfrute daquilo que já foi posto, que está à disposição como experiência de vida. Converse com as pessoas, isso é amadurecimento. Pergunte como é que você fez para viver isso, como é que você fez para sair dessa situação. Converse. Pare de querer viver essa experiência de como se tudo fosse inédito. As suas crises não são inéditas, embora sejam singulares. Pessoas já passaram por crises muito parecidas igual você. Converse com elas. Esse ineditismo, sabe, muito próprio da juventude, às vezes é o representante da antítese, da contradição, da maturidade, que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Converse, peça ajuda, olhe para o lado, veja com quem já passou, aprenda. Tudo isso, escute, aprenda a escutar e aprender. Olhe para o lado. Mas a maternidade faz uma coisa mais. Além de fazer a gente olhar para além de nós mesmos, além de fazer a gente amadurecer, ela é a representação de tudo isso. A maternidade também, e aqui eu chego no texto bíblico que eu li, ela nos dá um senso de segurança que é indispensável para a vida. A maternidade nos dá um senso de segurança que é indispensável para a vida. E aqui eu acho que não há representação mais potente do que a maternidade, porque a maternidade não é apenas o símbolo do lugar de onde a gente saiu para a gente chegar aqui onde a gente está hoje, mas ela é também o retrato do lugar para onde a gente sempre volta quando a gente pede socorro, quando a gente está em sofrimento. Ela é essa representação. Eu gosto de uma tirinha do Calvin do Hobbes. Na verdade, eu leio várias. Tem uns livros dessas tirinhas em casa. Não sei quem conhece aqui. Calvin é um garoto e ele tem um tigre de estimação. Aquelas tirinhas curtinhas de jornais que apareciam quando a gente lia jornal, né? E o Calvin, essa tirinha do Calvin do Hobbes tem uma tirinha muito apropriada para o Dia das Mães. Eu não sei se você já conhece. O Calvin está assim no campo, andando com o Haroldo, seu tigre, e de repente eles avistam um esquilo, deitado no chão. E o Calvin diz, não, eu acho que o esquilo está morto. E o Haroldo chega perto e fala, ele está muito ferido, mas ele não está morto. Eu acho que ele ainda está respirando. Vamos fazer alguma coisa. Aí o Calvin diz assim para o Haroldo, espera aí, não se mexe, não toca nele, porque eu vou lá chamar minha mãe. Ele disse. Enquanto o Calvin está se encaminhando para chamar a mãe, o Haroldo pergunta para ele, mas a sua mãe sabe resolver esse problema? Aí o Calvin diz assim, como aquele menino que sabe tudo e tem todas as respostas, né? Claro, eles não deixam você ser mãe se você não souber consertar tudo. E termina a tirinha. Mas vejam que essa tirinha, que é uma espécie de representação ingênua da expectativa do filho, da filha para com a mãe, né, de que a mãe pode fazer tudo, é na verdade também a síntese desse símbolo que a maternidade carrega por toda a humanidade. Com toda a licença, nós pais, eu prometo que eu vou pensar numa pregação para o Dia dos Pais, mas não existe símbolo mais potente dessa força de segurança, de apoio, do que uma mãe, do que o símbolo de uma mãe. Não existe representação mais precisa, não existe uma representação que possa substituir esse lugar de esteio na humanidade, que são os braços de uma mãe. Não existe.
É por isso que eu gosto da música do Zeca Veloso, filho do Caetano, que diz assim: todo homem precisa de uma mãe, todo ser humano precisa de uma mãe. A Fê comentou, essa semana ela estava em gravação, e ela estava com uma influencer muito jovem que começou a fazer sucesso, porque começou a gravar vídeos como se ela estivesse conversando com a mãe. Estava, de fato, só que a mãe não aparecia nos vídeos. Só que o ano passado a mãe faleceu de um câncer muito violento, e essa menina é muito jovem, e ela tem falado assim, de como ela começou a falar com a Fê, porque ela viu a relação de segurança que as meninas tinham com a Fê, ligando para a Fê, perguntando, mesmo eu estando com elas, né, em alguns momentos elas fazem questão, deixa eu falar com a mamãe, deixa eu ligar para a mamãe, mesmo com a mamãe trabalhando, e você deixa. E ela fez essa comparação, e ali elas puderam trocar essa experiência do quanto ela se sente insegura, porque não tem mais a quem gritar socorro, porque não tem mais ninguém para resolver as coisas. Então hoje ela vem fazendo vídeos justamente sobre as dificuldades de enfrentar a vida sem ter alguém justamente para pedir socorro. E essas coisas, essa representação, na verdade, da mãe, como esse lugar de socorro, esse lugar que conserta tudo, sabe? São as provas, ou a prova, melhor, de que existe um lugar que representa um lugar de segurança para a humanidade. E esse lugar é nos braços daquela que nos primeiro apresentou ao mundo. E aí eu vou para o texto, porque no texto está Jesus na cruz, morrendo, foi o texto que nós lemos, nos seus últimos instantes. Tem poucas pessoas ali, não sem motivo, porque aquilo era de uma violência assustadora o que estava acontecendo, e de alguma forma quem estava ali compactuava com aquilo que estava acontecendo, ou estava resistindo, mas Jesus estava ali sendo morto. E essa é a hora, sabe, que a massa se dissolve. Tinha alguns amigos, a maioria mulheres, o texto diz, ali no pé da cruz, e ali na cruz, nesse momento, os evangelhos dizem que Jesus diz algumas coisas muito interessantes, todas elas bonitas e carregadas de significado, mas essa é uma das coisas mais bonitas que Jesus diz na cruz. Jesus olha para Maria, sua mãe, que está ali sofrendo uma das dores mais profundas que um ser humano pode sofrer, que é a dor da perda de um filho. Talvez não haja dor mais profunda do que essa. E ela está ali diante do seu filho, vendo Jesus ser torturado. Jesus olha para ela e diz assim, apontando para João, o seu melhor amigo: mulher, eis aí o teu filho. E olha para o João, seu melhor amigo, e fala: filho, eis aí a sua mãe. É interessante porque é no momento de dor mais profunda daquela mulher e daquele amigo íntimo que ficou ali no pé da cruz, sabe, que Jesus, com a representação da maternidade, consegue reconectá-los e dar esperança a eles, para que eles possam partir e continuar a vida juntos. Na representação da maternidade, no meio do maior sofrimento, que está ali escancarado e da violência diante deles, Jesus pega a maternidade para falar: vocês podem continuar. Mulher, cuida dele, como você cuidou de mim, como a minha mãe, como foi minha mãe cuidar dele. Filho, ouve a sua mãe. É essa representação de maternidade. Vejam que há muitas experiências de maternidade que a gente vive, eu quero dizer. Tem mãe que é biológica, tem mãe que é tia, tem mãe que é mãe espiritual,
tem mãe que é mãe do coração. Todas essas experiências nos fazem lembrar dessa verdade. Na vida, todo mundo precisa desse lugar de segurança, onde a gente retoma a nossa força para avançar, sobretudo nos dias mais difíceis. Por isso que Deus ama com amor de mãe. A gente falou aqui do Rio Grande do Sul. O que eles precisam é desses braços, desse Deus que é uma grande mãe, estendidos para eles, enquanto eles estão pedindo socorro. E essa representação se faz na igreja, que se torna braços de uma mãe generosa, de seios fartos, que estende aquilo que tem e dispõe aquilo que tem para aqueles que estão necessitados. Todo mundo precisa dos braços de uma mãe. Todo mundo. Não é que toda mulher tenha que ser mãe, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que todo mundo precisa ter uma mãe. Não importa qual experiência de mãe, todo mundo precisa olhar para algum lugar e dizer: há esperança aqui nesses braços. Há um lugar que eu sei que eu posso procurar e pode consertar as coisas. Sabe? Nesses braços, a nossa vida recomeça. Nesses braços, a gente vai saindo de nós mesmos, descentralizando o nosso próprio umbigo. A gente vai amadurecendo e a gente encontra esse porto seguro, de onde a gente vai sempre que a gente precisa, quando a gente precisa renovar as nossas forças, encher o nosso coração de esperança e seguir na luta. Todo ser humano precisa de uma mãe. Bendito seja Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, aquele através de quem Deus criou todas as coisas e através de quem Ele reconciliou todas as coisas. Que Ele seja bendito pela maternidade. A gente chama Deus de Pai e Ele pode ser Pai, mas eu posso assegurar para vocês que Deus ama com amor de mãe. E existe nesse ser que nós chamamos de Pai, uma maternidade tão profunda, que não importa a experiência que você tenha vivido com a sua mãe, se ela foi ruim, se você não teve mãe, você ainda pode ser acolhido por esse Deus que é mãe, e pode ser acolhido por pessoas que se apresentam na expressão de amor desse Deus, como mãe, é verdade, porque nesses braços desse Deus que é mãe, e de todas as mães, nós encontramos o descanso, e o apoio, e a força necessária para vivermos. Então, muito obrigado, mamães, feliz Dia das Mães para vocês.